Os temas abordados pelo nosso grupo foram tórax instável, pneumotórax e toracotomia. O pneumotórax, ele é um acúmulo de ar ou de gás no espaço pleural e ele pode ser classificado como aberto ou fechado. O aberto há uma livre comunicação entre o espaço pleural e o ambiente externo. E o fechado é quando o ar ele se acumula devido ao vazamento de parênquima pulmonar, árvore brônquica ou esôfago. Ele também pode ser dividido conforme a sua causa, como pneumotórax por tensão, que ocorre quando um retalho de tecido atua como uma válvula de uma via, de forma que existe um influxo contínuo de ar para dentro da cavidade pleural durante a inspiração, que não retorna para o pulmão na expiração. Tem o pneumotórax espontâneo, que ocorre como resultado do vazamento de ar do pulmão, mas sem trauma como a causa precipitante. E também tem o pneumotórax traumático, que é o mais comum em cães e que ocorre frequentemente como resultado de um trauma, como acidentes, chutes, etc. Alguns dos sinais clínicos que podem ser apresentados são a dispneia, dificuldade respiratória, a presença de dor, arritmia, hipoxemia, cianose, ruídos cardíacos, fadiga, taquipneia, ansiedade, taquicardia, hipotensão, tosse crônica e até febre. O diagnóstico do pneumotórax pode começar tendo o animal ele tendo uma predisposição, que, por exemplo, animais jovens, eles são mais propensos a serem atropelados ou sofrer algum tipo de trauma, danos pulmonares, por eles serem mais ativos, ter mais chance de fugir. Também o pneumotórax ele é menos comum em gatos. E o pneumotórax espontâneo ele geralmente ocorre em raças grandes e de tórax profundo. Entretanto, pode ocorrer também em cães pequenos. Isso seriam as predisposições dos animais. É importante também avaliar o histórico do animal. O pneumotórax, como resultado de trauma, geralmente causa dispneia aguda, mas frequentemente não é relatado. E isso vai tornar difícil a diferenciação entre um pneumotórax traumático e um espontâneo. Apesar do histórico dos cães com pneumotórax espontâneo variar segundo a etiologia de base, a maioria dos animais apresenta dispneia de início agudo. Alguns cães podem ter sinais inespecíficos, como letargia, anorexia, depressão, tosse, intolerância a exercícios. E os sinais respiratórios, eles podem não ser notados por diversos dias, até que o pneumotórax se torne grave. Então, ocasionalmente, pode ser observado uma tosse crônica ou febre. E a recorrência de dispneia em alguns animais tratados previamente para pneumotórax sugere que esse pneumotórax seja espontâneo e não traumático. É importante fazer também o exame físico, procurando evidência de trauma, como fratura de costela, de membros, alguma miocardite traumática, com contusões pulmonares, que na maioria dos animais com pneumotórax exibe um padrão respiratório restritivo e uma respiração rápida e curta. Se houver hipoventilação, pode causar uma hipoxemia, o animal ele pode ficar cianótico e os sons cardíacos e pulmonares eles são bem abafados, ouvindo dorsalmente. O diagnóstico ele também pode ser realizado através da radiografia. O pneumotórax ele vai causar a formação de grandes espaços preenchidos por ar na cavidade pleural. E as alterações laboratoriais. Não é comum ter anormalidades laboratoriais específicas, como pneumotórax, mas pode ocorrer alterações na gasometria sanguínea. Qual seria a conduta do médico veterinário num caso de pneumotórax? É necessário primeiro aliviar a dispneia por meio da toracocentese. Se o ar pleural se acumular rapidamente ou não puder ser resolvido
efetivamente por toracocentese com agulha, um tubo torácico deve ser posicionado. O tubo torácico ele é tipicamente requerido em animais com pneumotórax espontâneo. Também pode ser usado uma drenagem pleural intermitente ou contínua, vai depender do caso do animal. Se houver fraturas e o animal tiver com muita dor, é necessário fazer o uso de analgésicos para diminuir essa dor. Bom, o tratamento cirúrgico em animais com pneumotórax traumático raramente é necessário fazer cirurgia, mas no pneumotórax espontâneo geralmente não fornece um resultado satisfatório quando não é o tratamento cirúrgico. A técnica cirúrgica. Se uma lesão pulmonar subjacente for localizada em um hemitórax, a toracotomia intercostal permite que uma lobectomia seja realizada mais prontamente do que por um acesso por esternotomia mediana. No entanto, cães com pneumotórax espontâneo geralmente apresentam doença pulmonar bilateral difusa com múltiplas bolhas. Uma esternotomia mediana permite a visualização de todos os lobos pulmonares e a ressecção parcial de qualquer lobo doente. A pleurodese mecânica pode ser benéfica em cães com pneumotórax espontâneo para reduzir a recorrência. Primeiro, vai identificar e remover o pulmão doente. Se o trauma pleural ele não tiver evidente, pode preencher o tórax com solução salina morna e procurar bolhas de ar quando o anestesista ventilar o animal. Caso seja necessário múltiplas lobectomias parciais, usar um equipamento grampeador automático para reduzir o tempo cirúrgico. Realizar a abração pleural usando uma esponja de gaze seca. Promover gentilmente a abração de toda a superfície pulmonar e antes de fechar e preencher a cavidade pulmonar preencher com fluido morno e procurar bolhas de ar quando o animal for ventilado, para garantir que nenhum extravasamento esteja presente. Colocar tubo torácico e remover o ar residual antes da recuperação do animal. Em animais com pneumotórax aberto, o fechamento definitivo de grandes defeitos da parede torácica pode requerer a mobilização dos músculos adjacentes para garantir o fechamento resistente ao ar. O pós-operatório e o prognóstico. No pós-operatório é necessário observar se há dor ou hipoventilação no paciente. É importante fazer uso de analgésico para o controle da dor. E no prognóstico, animais com pneumotórax traumático, o prognóstico normalmente é excelente. Já no pneumotórax espontâneo, há maiores casos de mortalidade, principalmente quando se escolhe a maneira conservadora de tratar em vez da cirúrgica. Agora a gente vai falar sobre o tórax instável. Em traumas como atropelamento e quedas, se o resultado for pelo menos 2 costelas fraturadas, pode-se verificar a cada ciclo respiratório a presença de um segmento instável, o qual designa o tórax instável. A fisiopatologia do tórax instável. Como consequência dessa fratura, que é a perda da integridade da cavidade torácica, vai se desenvolver um movimento respiratório paradoxal. Essa respiração é primeiramente determinada pelo equilíbrio entre a pressão pleural e a força gerada pelos músculos intercostais paraesternais. Assim, verifique-se quando o animal inspira, a pressão intrapleural diminui, os pulmões expandem, o diafragma contrai e os músculos intercostais dilatam a caixa torácica. Ao invés de acompanhar o movimento de expansão do tórax,
o segmento instável penetra no interior da cavidade torácica, sucedendo o mecanismo oposto durante a fase da respiração. 3 costelas fraturadas é o número médio responsável pela ocorrência do tórax instável, e superior a 5 costelas, a situação já fica bem grave, causando lesões como pneumotórax e hemotórax. Os sinais clínicos do tórax instável houve uma crepitação durante a palpação da área afetada, e além de ser auditiva a auscultação, fervores e murmúrios vesiculares severos, secundários à patologia pulmonar, também dor, depressão e anorexia. Bom, o diagnóstico pode ser feito pelo raio-x. A avaliação radiográfica pode confirmar a fratura de costela, identificar a presença de lesões intratorácicas concorrentes, mas o essencial para o diagnóstico é a avaliação do movimento paradoxal do segmento instável durante o ciclo respiratório. O tratamento, temos 3 métodos diferentes para o tratamento: conservativo, invasivo e não invasivo. O conservativo se centra na resolução das lesões intratorácicas que possam existir e no controle da dor com analgésicos. O método invasivo, que é o cirúrgico, a resolução cirúrgica é aconselhada quando há evidência de presença de lesões intratorácicas concomitantes, maioritariamente a contusão pulmonar, e não há respostas à fase da abordagem conservativa. A hemicirclagem das porções fraturadas da costela usando fio metálico interfragmentário é a técnica utilizada, sendo um meio de fixação interna simples e eficaz. Se porventura a condição do animal não permitir a anestesia geral que é necessária na cirurgia, em virtude de se encontrar em uma hipóxia ou em uma hipercapemia, o método não invasivo deverá ser realizado. Assim, é frequente recorrer à imobilização externa mediana, uso de fios de sutura que passam ao redor de cada um dos segmentos fraturados, sendo suturados da face exterior da parede torácica. Agora é a parte da cirurgia torácica, que é a toracotomia. O que é a toracotomia? Ela é a abertura da cavidade torácica. E suas indicações ela é indicada para a correção de lesões internas na parte do tórax, como lesões do coração e grandes vasos, comprometimento esofágico, lesões de traqueia, pulmão e grandes vasos, e lesões da parede torácica do diafragma. Existem diferentes técnicas da toracotomia: a toracotomia intercostal lateral, a toracotomia intercostal com ressecção de costela, toracotomia por esternomia mediana e a toracotomia transesternal. Bom, a toracotomia intercostal, ela acessa a área específica da cavidade torácica, permite acessar 1/3 da cavidade torácica lateral e do mediastino. Tem um acesso limitado à estrutura da cavidade contralateral. O acesso ele é aumentado em 33% se realizado a osteotomia de costela. E como é a técnica cirúrgica da toracotomia intercostal lateral? O animal ele vai ficar em decúbito lateral, vai fazer a incisão desde abaixo da vértebra até o externo, faz a incisão da pele, do subúbito cutâneo e do músculo grande dorsal. Faz uma transecção dos músculos escaleno e peitoral, faz a divulsão do músculo serrato ventral, incisão no músculo intercostal interno e a penetração na pleura.
Faz o posicionamento de tampões de laparotomia umedecido nas bordas da incisão. Posiciona os afastadores. Coloca a sonda torácica. Faz o fechamento da toracotomia de 4 a 8 suturas pré-colocadas ao redor das costelas. O material de suturas são fio 3.0 a 2, monofilamentares, fortes, absorvíveis ou não absorvíveis. A sutura contínua com material absorvível dos músculos serrato, escaleno e grande dorsal. Remove o ar residual da cavidade torácica. E daí faz a sutura do subcutâneo e da pele de maneira rotineira. A toracotomia intercostal com ressecção de costela, ela tem maior exposição que a simples toracotomia intercostal. O fechamento de parênteses é menos seguro, tem retração de costela em animais grandes e não tem um uso muito frequente dessa técnica. Agora, a toracotomia por esternotomia mediana tem acesso à cavidade torácica inteira para exploração, por exemplo. O acesso é limitado para a cavidade torácica dorsal, como os vasos ilio-bronquial. Pode-se associá-la com a celeotomia mediana e a incisão cervical no abdômen, no pescoço. E ela é usada com indicações específicas. Como que é feita essa técnica? O animal ele vai ficar em decúbito dorsal, fazer uma incisão longitudinal da pele subcutânea, daí da musculatura, transecção longitudinal das esternebras, faz a preservação do manúbrio xifoide. E aí você faz a colocação de compressas umedecidas nas bordas da incisão, coloca os afastadores, o dreno torácico da costela no diafragma e faz o fechamento com fios de aço de sutura em X, em cães acima de 15 kg e fechamento com fios de sutura forte em cães em gatos e cães abaixo de 15 kg. Daí faz a sutura subcutânea simples contínua com material absorvível e a restauração da pressão negativa. Agora, por último, a toracotomia transesternal. Ela é raramente usada. Ela é como uma toracotomia intercostal aumentada bilateral. É feita em decúbito dorsal, faz a ligadura dos vasos intercostais internos. E o fechamento ele é realizado com pinos cruzados. Não tem um fechamento instável e essa técnica ela tem uma alta morbidade no pós-operatório. No pós-operatório, é necessário fazer o uso de fármacos, como analgésicos, para a diminuição da dor, administrar antibióticos e anti-inflamatórios, trocar o animal de decúbito a cada 2 horas e também fazer o curativo da incisão da pele, né? As complicações que podem ocorrer no pós-operatório é o pneumotórax, hemotórax, biotórax. Também pode ocorrer hipóxia, hipotensão, hipotermia, hipoventilação, desequilíbrio do ácido base, choque e também efizema subcutâneo.